Caríssimos irmãos e irmãs, que o Senhor vos dê a sua paz. Amém. A palavra de Deus dirigida a nós ainda apresenta o tema do seguimento e apresenta os perigos que aquele que se propõe a seguir o Senhor pode enfrentar. Seguir o Senhor é preciso disposição, é preciso ter a verdade deste Deus que o chamou. Então, por isso que ele precisa ser firme e agir com justiça. A primeira leitura que nós acabamos de ouvir vem falar da briga entre os justos e os injustos. E o que essa briga resulta? Dos injustos que querem se unir para armar ciladas contra os justos. Eis uma primeira questão para nós que somos justos. Justos por causa da graça de Deus. Muitas vezes os injustos, eles se unem contra os justos e aqueles que são justos estão desunidos. Aqueles que ouvem a palavra de Deus lutam por si só. Eis um problema na nossa comunidade. A comunidade que é ouvinte da palavra de Deus, a comunidade que procura ser justa, ao invés de se unirem para terem força, se dividem. E aí são conduzidas pelos injustos. E muitas vezes esta comunidade de justos se deixa levar pelo pecado dos injustos, agindo da seguinte forma: medindo a sua vida de justiça pela vida de pecado do outro. O injusto torna-se parâmetro. Eu vou à igreja, eu faço as minhas devoções e aquele que não vai é melhor do que eu, então para que ir? Olha a cilada. E assim nós temos vários exemplos na nossa comunidade e no meio do povo justo. Aonde está a tua fé? Que tipo de realidade cristã você está vivendo? Eis o questionamento desde a eleição daqueles que o Senhor chamou para perto de si. Será que nós estamos compreendendo verdadeiramente o que é servir, o que é seguir, o que é estar à disposição do Senhor? E aí a nossa vida também se torna injusta, porque não fundamentamos a nossa fé, porque nós não ouvimos e acolhemos o Senhor, foi o que nós ouvimos por estes dias. Muitos ouvem, mas não acolhem. Então nós acabamos por fazer uma experiência de fé fragilizada, sem fundamento. E assim nós vamos acreditando em tudo o que nos aparece. E de justo nós passamos também a sermos injustos. Daí vem o Evangelho. O Senhor que vai fazer uma catequese com os seus discípulos, não deseja a presença da multidão para que ele tenha mais espaço. E ali o Senhor vai falar da realidade da sua missão. E ele é bem direto. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos anciãos e vai ser morto por eles. Porém, ao terceiro dia ele ressuscitará. Então nós podemos comparar esta passagem do Senhor que retira os discípulos de Jerusalém
para fazer o questionamento de quem dizem os homens ser o Filho do Homem. E mais uma vez o Senhor retira os discípulos para ali dar uma catequese não só de teoria, mas de prática. E ali, infelizmente, naquele momento, os discípulos não estão atentos ao que o Senhor está falando. Qual é a preocupação dos discípulos? Quem é o maior? Então, se nós prestarmos atenção, isso acontece também na nossa comunidade. Quando os nossos ouvidos e o nosso coração, ele não é atento àquilo que o Senhor está falando para nós. Quantas vezes nos nossos momentos de oração, ou aqui mesmo na comunidade, nas missas, nós estamos dispersos? Quantas vezes nós começamos, a queixa de muitos, começam a rezar e logo dormem, porque seu coração é cansado demais, ou porque a sua alma está dispersa e naquele momento ela precisa descansar, e claro que ela não vai dar atenção para o Senhor. Quantas vezes nós participamos da missa e aquilo é um martírio para nós? Porque primeiramente nós estamos preocupados com outras coisas. Estamos preocupados em cumprir um rito e um preceito vazio. E ele é tão verdade, porque quantos de nós se confessam que não participou da missa? Então a nossa vida, ela acaba se configurando a vida dos injustos. Quantas pessoas têm tantos outros afazeres e deixam o afazer de Deus, melhor dizendo, estar com Deus de lado? De quem é esta prática? Dos injustos. Daqueles, para nossa agonia, que o Senhor faz nascer o sol e faz cair a chuva. E daí, mais uma vez, quando nós não temos maturidade, nós nos comparamos com estas práticas, aí nós deixamos de vir participar da Eucaristia, nós deixamos de rezar, de criar intimidade, porque o outro também faz isso e a vida dele é muito melhor. Então nós estamos aqui, mas não estamos. E aí quando o Senhor pergunta, então, o que vocês estavam discutindo pelo caminho? Parecia mais importante, então deixa que eu saiba disso. E ninguém tinha coragem de falar, porque sabia que aquilo ia falar da sua realidade, que ia falar dos seus apegos, que ia expressar ali a sua não atenção ao chamado de Deus. Então é assim que nós fazemos também quando nós nos dispersamos. Nós sentamos numa cadeira de justos, não para estender a mão, não para nos envolver na comunidade, mas para julgar o outro. E assim nós também nos tornamos injustos. E aí o Senhor, percebendo ainda a falta de compreensão dos discípulos, o Senhor os reúne e traz uma criança, mostrando para eles que aquele que quer ser o primeiro, que ele seja o último e o servidor de todos. E aquela criança representa aqueles que mais necessitam da atenção, do cuidado, da justiça. Então nós precisamos prestar atenção na nossa experiência de fé, na nossa vida de cristãos.
Se estamos abraçando a fé por conveniência, porque queremos status, os melhores lugares, seja aqui ou na vida futura. Se assim nós estamos agindo também como os injustos. Então não estamos agindo como discípulos. Não estamos abraçando verdadeiramente a fé. A palavra de Deus não está nos convertendo. Então é preciso perceber esta realidade na nossa vida. Agir sem medo, agindo com coragem. Deixando-se tocar pelo Senhor para que Ele tire aquilo que há de deficiência em nós. E nos coloque nesta realidade de serviço, de cuidado, de misericórdia, de compaixão. Então que a palavra de Deus nos ajude a tirar a dispersão da nossa vida, a nos fazer verdadeiros seguidores e servidores de Deus. E aí, quando nós percebemos esta realidade, nós devemos abrir os nossos olhos, é o que nos diz São Tiago, cuidado com a inveja. E outras atitudes que nós vamos cultivando na comunidade, isso não gera fruto, isso gera dispersão. Isso faz com que nós cultivemos o veneno, a mágoa, o ódio. E quem cultiva isso não tem espaço para as coisas de Deus. Então que façamos da nossa justiça a justiça de Deus, que fala das coisas de Deus e que tenhamos as atitudes de Deus, para que aqueles que de nós se aproximarem sintam esta graça. Que a nossa vida seja testemunho silencioso e não contra-testemunho de uma vida falsa de quem diz que reza, mas que não consegue expressar isso em ações. Que a palavra de Deus nos liberte, nos encoraja e faça de nós verdadeiros discípulos seus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,